Tá, gente, bem, começando aqui rapidinho, vamos tentar gravar uma aula bem rápida, tá? Pra vocês, que não fique muito grande, né? Porque se ficar muito grande ninguém vai querer assistir. Então vamos nessa, uma revisãozinha rápida aí. Ué, pronto, foi. Pronto, tá? Opa, pronto não, agora foi. Bem, vamos focar aqui, tá? Gente, se liga no seguinte detalhe. Essa questão diz: escreva uma expressão algébrica que represente o perímetro de cada figura a seguir. Aí você fala: professor, eu tenho um problema, eu não sei o que é perímetro. Como é que eu vou resolver uma questão se eu não sei o que é perímetro, viu? Moçadinha, perímetro vocês já viram, com certeza. Vamos falar de um jeito bem simples, tá? Para que todo mundo compreenda. Perímetro é a soma. Tá meio feio, deixa eu ajeitar. Das medidas de todos os lados. Tá certo? Aí você diz: tá, tio, beleza. Mas eu ainda não sei fazer. Galerinha, vamos focar na primeira figura aqui. Primeira figura, que é a letrinha E, é um retângulo, certo? Se é um retângulo, eu sei que os lados opostos, perdão, têm a mesma medida. Em outras palavras, o lado direito aqui, ele vai ter a mesma medida do lado esquerdo, então ele também mede x mais 3, tá certo? Consequentemente, de acordo com isso que eu disse, o lado inferior tem a mesma medida do lado superior, então esse lado aqui mede x mais 5. Aí você diz: tá, professor, isso eu compreendi, mas eu não sei resolver. Gente, vamos chamar o perímetro de P? Basicamente, a gente vai somar essas medidas. Eu tenho duas medidas que medem x mais 3, eu vou colocar as duas bonitonas aqui, ó, x mais 3. Eu vou colocar logo assim, pronto, e x mais 3. E eu tenho duas medidas que medem x mais 5. Vou escrever todo mundo aqui logo, pronto. E x mais 5. A gente acabou de ver que o perímetro é a soma dessas medidas. Então, primeira medida, segunda medida, terceira, quarta medida. Eu tenho que somá-las também, ó. Então, vai ser tudo soma aqui, ó. Aí você diz: tá, tio, mas como é que eu termino? Gente, vamos focar nos termos semelhantes. X eu vou somar com x. Aí algum bonitinho diz: tio, mas eu tenho dúvida, porque na frente do x não tem número. Tem. Lembre que se não tem número, eu posso colocar o 1. Então eu vou colocar um aqui na frente de todo mundo, ó. Ou você pode fazer melhor, você pode contar quantas vezes o x aparece. Dá no mesmo. P é igual 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Eu tenho 4x. 3 mais 3, 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 5, 16. Pronto. Essa seria, perdão, a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. É sério, tio, que é só isso? É, moçadinha, tá vendo? Parece ser uma coisa do outro mundo, mas nem é. Ficou meio feio aqui, deixa eu tentar ajeitar um pouquinho. Tá muito bonito não, mas acho que dá pra entender. Aí você diz: tá, tio, eu entendi. Você pode fazer outra? Vamos lá, vamos fazer essa. Essa figura daqui, não está citando na questão, mas vamos levar em consideração que todos os lados são Perdão, todos os lados não, desculpe. Vamos me corrigir. Esse lado é congruente a esse. E professor, não sei o que significa congruente não, hein? Gente, congruente é aquilo que tem a mesma medida. Esse lado é congruente a esse. E esse lado aqui é congruente a esse. Então, a gente anotou aqui todas as medidas, tá certo? Aí você fala: professor, beleza. Eu entendi que o senhor acrescentou as medidas, só que eu ainda não sei fazer. Turminha, é o mesmo raciocínio da letra A. Vocês vão pegar aqui, vou chamar de P de novo, ó. P, e eu vou somar todas essas medidas. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar quantos x eu tenho aqui, ó. Eu vou até sublinhando: 1, 2, 3, apenas o x. Então eu vou pôr aqui x mais x
A gente já sabe que vai somar, né? Mais x. Pronto. Tio, vamos fazer isso agora com o x mais 1? Eu vou circular para ficar diferente. Então eu tenho x mais 1 mais x mais 1. E para finalizar a gente tem aqui o 2x mais 1. Eu vou também dar um jeitinho de destacar pra gente. Ó, 2x mais 1 uma vez. Vixe, tá meio feio. Acho que melhorou. Mais 2x mais 1 pela segunda vez. Tio, eu coloquei todas as medidas, não foi? Sim, nós colocamos. O que, é que a gente pode fazer? Bem, a gente vai de novo fazer a mesma coisa. Eu vou somar os termos semelhantes. Então, lembrando, 1, 1, 1, 1. Nossa, tio, que chato. Pois é, mas a gente faz assim que facilita, né? Vamos lá. Aí você faz, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Então a gente tem aqui, por enquanto, 9x. Ô tio, e a parte numérica? Vamos lá. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro dessa setinha seria 9x mais 4. Pronto. Caramba, professor, é mesmo. Não é tão difícil assim não como eu pensei. Pois é, galerinha, beleza? Tá aqui, ó. Essa questão de número 1. Tá certo? Vamos seguir adiante, tá? Vamos tentar fazer agora a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão diz: calcule o valor numérico da expressão x ao quadrado menos x mais 1 para x igual a 2 e para x igual a 0. Aí você fala, professor, eu sei fazer não. Gente, você vai pegar essa expressão que está aqui, ó, e vai trocar o valor de x por 2 para a letra A. Então, ela que é x ao quadrado menos x mais 1, você iria trocar esse x por 2. Então, ela ficaria assim, 2, cadê? Pronto, achei. 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Professor, quanto é que dá? Gente, 2 ao quadrado é 4. Fica 4 menos 2 mais 1. 4 menos 2, Marcílio. 2. Então sobrou 2 mais 1. Isso é igual a 3. Pronto. Esse é o valor numérico dessa expressãozinha quando o x vale 2. Professor, e como é que eu faço quando o x for 0? Galera, mesma ideia. X ao quadrado menos x mais 1. Só que agora eu vou substituir o x por 0. Então ficaria 0 ao quadrado menos 0 mais 1. Gente, 0 ao quadrado é 0. Então fica 0 menos 0 mais 1. Turminha, 0 menos 0, sinceramente, não precisa fazer essa conta, né? Por favor. Isso aqui vai dar apenas 1. Tá aí. E a gente terminou mais uma questãozinha, tá certo? Uma questãozinha de valor numérico. Muito legalzinha, por sinal. Vamos observar outra questão. Ó, escreva a expressão correspondente a cada sentença a seguir. Eu coloquei aqui 4 sentenças para a gente tentar escrever a expressão algébrica que cada uma representa, tá? Então eu tenho aqui, ó, o dobro de um número adicionado a 3. O interessante disso é quando eu expliquei a vocês, eu disse assim, gente, sempre que aparece esse trecho aqui, ó, de um número, é porque você não conhece esse número. Então é um termo desconhecido, em outras palavras, é uma incógnita, uma variável, não é? Então você faria o dobro de um número. Se você não sabe qual é o número, eu posso chamá-lo de x. O dobro seria 2 vezes x. Aí ele fala adicionado a 3. Pronto, 2x mais 3. Nossa, Marcelo, só isso? Pois é. A próxima, a soma de um número com a sua metade. Professor, não sei não. Gente, como é a soma de um número com a sua metade? Ó, se você não sabe qual é o número, como eu disse, você pode usar o x. Professor, coloca outra letra, por favor. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou feião. Pronto. Vamos lá, y.
e você quer somar esse bonitão com a sua metade. A metade de qualquer número, gente, é você pegar o número e dividir por 2, não é? Se eu disser a vocês assim, gente, é metade de 10, é 10 dividido por 2. Então, se você quer a metade de y, você faria y dividido por 2. Professor, se aqui fosse a quarta parte, y dividido por 4, e assim por diante. Tá joia? Vamos lá. O quadrado de um número subtraído de 5, sei não. Gente, quadrado de um número. Vamos chamar esse número de A, pronto. O quadrado é A elevado a 2. Subtraído de 5. A ao quadrado menos 5. Tá? A soma de dois números consecutivos, professor, sei não. Eu vou até... O mais comum não é aparecer subtraído, é aparecer assim, ó. Deixa eu melhorar isso aqui, vamos lá. O mais comum não é aparecer subtraído, é aparecer assim, ó. O quadrado de um número menos 5. Pronto, vamos deixar assim. Mais interessante, eu acredito. É o mais comum. A soma de dois números consecutivos. Turminha, dois números consecutivos. Número consecutivo são aqueles que vêm em sequência, não é isso? Então, se você tem assim, vamos supor, você diz, professor, 2 e 3. Esses bonitões são consecutivos? São, não é? Só que aqui, como ele fala, a soma de dois números, não posso usar 2 e 3. Por quê? Porque você também não conhece esses números. Mas vamos fazer assim, se você imaginar que o primeiro número é o B, o segundo número eu posso dizer que é B mais 1, porque o consecutivo sempre é o anterior mais 1. Não entendi, professor. Espera aí que tá feião, deixa eu ajeitar isso aqui, tá? Ó, quando a gente falou 2 e 3, como é que a gente faz para achar o 3? Como é que a gente faz para descobrir que o 3 é o consecutivo de 2? Hein? O 3 é o consecutivo de 2 porque você pensa assim, ó. 3 é a mesma coisa do anterior dele, que é o 2, mais 1. Sempre que você quer o consecutivo, galera, você soma 1. Certo? Então, foi esse o meu raciocínio. Se o meu número é o B, eita, desculpa. Se o meu número é o B, o seu consecutivo seria B mais 1. Certinho? Pronto, vamos lá. Questão 4. Relacione as colunas a seguir. Gente, só pra gente dizer quem é polinômio, binômio, trinômio, monômio, essas coisas. Vamos lá. Eu falei pra vocês que o monômio ele só tem um termo algébrico, né? Um termo. Esse bonitinho aqui é um monômio, então aqui é um. O binômio, que é esse aqui, são dois termos. Onde é que tem os dois termos, professor? É nesse aqui, ó. Tem um termo aqui e ele está separado desse outro termo por uma subtração. Pois é, então aqui é o 2. Até, desculpa, gente, até porque eu disse a vocês que, como é que se diz? O que separa os termos algébricos são os sinais de adição e subtração, certo? Então, seguindo esse raciocínio, aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos. Esse bonitinho seria o trinômio. Aqui é o 3. Consequentemente, só resta um aqui e você está vendo que ele tem 1, 2, 3, 4 termos. Esse bonitinho seria o nosso polinômio. Então a gente já fez mais uma, tá? Tudo bem? Vamos agilizar para a gente terminar essa aula, para não ficar gigante. Qualquer coisinha, a gente dá uma pausinha, tá? Ou eu faço um corte se precisar, mas eu acho que não vai precisar não. Efetue as adições algébricas a seguir. 2x mais 10x menos 15x. Gente, a gente vai usar aquela ideia de redução, tá? Professor, para reduzir, eu sei que a parte literal, no caso as letras, não é? Elas precisam ser as mesmas e eu tenho que ter os mesmos expoentes, perfeito. Mas como é que eu faria aqui, ó? 2x mais 10x menos 15x, não faço a menor ideia, Marcelo. Gente, você vai resolver, vamos lá, você repete a letra, que é x nesse caso, e você resolve a continha entre os números, ou seja, entre os coeficientes. 2 mais 10, 12.
quanto é? Vai ficar assim, vamos escrever. Pronto. 12, vixe, que coisa horripilante. Menos 15x. Se você resolver isso, ó, você de novo pode repetir o x, porque os termos continuam possuindo a mesma parte literal, e resolve aqui essa subtraçãozinha, porque você tem um número positivo aqui, que é o 12, e um número negativo aqui, que é o 15. Números com sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do número maior, não é? Então, 15 menos 12 é 3. Professor, 15 é maior do que 12, não é? Isso, falando apenas do número, tá? Não estou verificando o sinal, não. Agora sim, que eu sei que o 15 é maior, vamos verificar o sinal dele. Professor, o sinal do 15 é menos. Então aqui ficaria menos 3x. Tá aí o resultado. O mesmo raciocínio se aplica aqui, ó. 7xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado menos 4xy ao quadrado. Turminha, eu tenho aqui, ó, xy ao quadrado. Esse termo algébrico, a parte algébrica aqui, se repete nos... Oh, meu pai. A parte algébrica, não é? Ou seja, a parte literal, ele se repete, meu Deus. Desculpa aí os errinhos, gente, aí falando, é porque é sono já aqui, já tá tarde. Foi a hora que eu tive para fazer. Essa parte aqui, literal, ela tá se repetindo de novo, então você só repete aqui, ó, x, y ao quadrado. Professor, posso fazer da mesma forma do anterior? Pode, vamos lá, vamos somar só os positivos aqui. 7 mais 3 vai ficar 10xy ao quadrado menos 4xy ao quadrado. Turminha de novo, ó, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Repete aqui. Olha que interessante, ficou 10 positivo e o 4 negativo. De novo, professor, sinais diferentes, vou subtrair, não é? Isso, 10 menos 4, 6. Agora eu verifico o maior. O maior é o 10 ou é o 4? O professor é o 10. O 10 está positivo, então aqui também fica 6xy ao quadrado positivo, tá? Vamos lá, vamos seguir. Questão 6. Efetue as multiplicações e divisões a seguir. Na verdade só tem uma, né, gente? Perdão. Porque é para não ficar grande mesmo. Na multiplicação, gente, eu acho que vocês não tem muita dificuldade não. Você vai multiplicar, ó, cada termo pelo, digamos assim, pelo seu... Vai multiplicar todo mundo aqui. Pronto, vamos facilitar. Não vou enrolar não. Você vai fazer só que número com número, não é? Ó, 4 vezes 5, Marcelo é 20. E o A com o A. A ao quadrado com A. Gente, a gente falou para vocês que o que acontece aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. A gente simplesmente repete a base e soma os expoentes. 2 e aqui não tem é 1. 2 mais 1, 3. Então isso aqui fica 20 a elevado a 3. Professor, e o B? Vamos lá, mesma ideia. B ao cubo vezes B. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. 3 mais 1, 4. Então aqui, ó, 20 ao cubo B elevado a 4. Beleza? Vamos fazer esse outro. Esse outro agora é a divisão. Gente, o que que muda? Bem, aqui a gente multiplicou, aqui a gente vai dividir, né? Inclusive vamos usar a propriedade das potências, o quociente de potências de mesma base. Aqui a gente usou o produto de potências de mesma base. No produto a gente repete a base e soma os expoentes, não é? Nesse aqui, que é o quociente, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Vamos fazer. 24 dividido por 4, isso aqui dá 6. Professor, eu vou fazer o x ao quadrado, perdão, x ao cubo dividido por x, exatamente. A base não é x, você repete. X ao cubo e x elevado a 1. Aqui não tem expoente, é 1. Gente, 3 menos 1, 2. Pronto, tá aqui, 6x ao quadrado. E a mesma coisa vamos fazer com y. Y ao quadrado dividido por y. Vamos lá. Ó, repetir a base que é y. 2 menos 1 é 1. Marcelo, eu não preciso colocar expoente em 1 não, não é? Precisa não. Tá aqui, 6x ao quadrado y. Certo? Termina assim, professor? Sim, termina assim, gente. Não tem nada além disso não, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo assim bem, uma aulinha bem rapidinho, que é para não ficar muito grande, tá? Eu não quero que vocês tentem assistir.
Professor, efetue as potenciações dos monômios. Não entendi. Gente, você vai resolver essa potência aqui, ó. Você tem 3x ao quadrado y ao quadrado. Como é que você vai fazer? Você vai elevar todo mundo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado. Gente, isso é uma potência de potência. É isso aqui, ó. Como é que a gente resolve isso? Professor, não lembro não. Você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então isso aqui é x elevado a 4. Vixe, que x horrível. Melhorou. A mesma coisa aqui, ó, y. Só que o y, o expoente é 1. Você até pode escrever assim, não tem problema não. Mas 1 vezes 2 é 2, né, professor? Isso ficaria y ao quadrado mesmo. Pronto, você já resolveu aqui a primeira. Oxe, nascido sério, é só isso? Eu não acredito não. Pois é, gente. Vamos fazer aqui, ó. Menos 5a ao cubo b elevado a 4. Perdão, gente. Menos 5a elevado ao quadrado. Não é cubo não. Desculpa. B elevado a 4 e o cubo está fora dos parênteses. Professor, sei não. Moçadinha, vocês vão resolver menos 5 ao cubo. Menos 5 ao cubo eu vou colocar aqui fora. Menos 5 ao cubo é você fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, não é isso? É você repetir o menos 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Nossa base é negativa e o expoente é um número ímpar, então você já sabe que o resultado também é negativo. Isso ficaria menos 125. Professor, no restante eu vou usar o mesmo raciocínio que o senhor aplicou aqui. Exatamente, você vai fazer ó, a elevado ao quadrado elevado a 3. Moçadinha, você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então aqui ó, a elevado a 6. E o b, tio? Gente, mesma ideia. B elevado a 4 elevado a 3 também, tá? Então vocês terão aqui o seguinte. B igual elevado a 4 vezes 3. Eu não vou fazer isso não, vou colocar direto. B elevado a 12. Ei, professor, ficou grande demais isso. Pois é, mas é desse jeitinho, não tem problema não, tá? Tá tranquilo? Então já foi a questão 7. Eu acho que tem mais duas, vamos verificar aqui. Efetue a multiplicação de polinômios a seguir. Gente, vamos lá. Aqui ficou... Eu vou fazer... Não coloquei muito difícil não, para não perder tempo também. Porque o que você precisa entender é a forma, não é? Então, eu expliquei para vocês que o número que está aqui, ele multiplica tudo que está do outro lado. Então, esse A multiplica o outro A e esse A também multiplica o 6. Tá? Então, e depois, se tivesse um terceiro número, ele também iria multiplicar, tá? Você pega o 2 e multiplica aqui e também multiplica aqui. Isso é a propriedadezinha distributiva. Tem algumas pessoas que chamam de chuveirinho, tá? Como é que eu faço? A vezes A, A ao quadrado. A vezes 6, 6A. Só que aqui esse A está positivo e esse 6 está negativo. Positivo com negativo, negativo. Observa que a gente já multiplicou o A. Vamos multiplicar o 2 agora. A 2 vezes A, 2A. Professor, positivo com positivo, positivo, né? E aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Vixe, que 2 horrível. Pronto, melhorou. Positivo com negativo, negativo. Eita, eu não sei terminar não. Gente, você só vai ver quem é semelhante. Esses dois bonitinhos aqui, ó, são semelhantes. Eu consigo então reduzir essa expressão que está aqui. Ficaria A ao quadrado. Quando é semelhante, vocês sabem, vocês repetem a parte literal e resolvem a continha aqui com os coeficientes 6 e 2. O 6 está negativo, o 2 está positivo. Então, é um positivo e um negativo. A gente subtrai e dá o sinal do maior, não é? 6 menos 2, 4. E o maior nesse caso é o 6, não é? Isso. Qual é o sinalzinho desse bonitão? Menos. Então, menos 4A.
menos 12. Tá feito aí, ó. Fizemos aqui a letrinha A. Oxe, professor, é sério que é só isso? Vocês estão vendo que não tem nada de demais. Se você compreendeu a letrinha A, gente, a letrinha B é a mesma coisa, ó. Você vai pegar o x, vai multiplicar aqui, e esse outro x vai multiplicar aqui. Esse outro x não, é o mesmo x, né? Desculpa. Só que tem um detalhe, eu expliquei isso para vocês também, com um produto notável, tá? Porque, ó, isso aqui é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu sei disso, professor? Porque você tem os mesmos termos algébricos. A única diferença é que um aqui está somando e o outro aqui está subtraindo. E aqui ocorre uma multiplicação. A gente pode fazer do jeito mais difícil e pode fazer do jeito mais fácil. Eu vou falar do jeito mais difícil, lógico, não é? E depois eu falo do jeito da forma mais simples. X vezes x, x ao quadrado. Vixe. X vezes y, eu posso dizer que é xy. Positivo do x com o negativo do y, negativo. Agora eu vou multiplicar o y. Y vezes x, aí alguém disse, professor, é yx. É verdade, mas o yx não tem problema se você escrever xy, porque ó, se você faz isso aqui, xy é a mesma coisa de x vezes y. E na multiplicação, vocês lembram que existe uma regrinha que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então se você escrever x vezes y e y vezes x, isso é a mesma coisa. Por isso que eu escrevi aqui xy também. Agora olha que legal, esse aqui é o positivo e esse positivo, aqui agora esse é positivo. Y vezes y, y ao quadrado. Positivo com negativo, negativo. Gente, olha que interessante. Você tem um termo aqui xy e aqui também tem um termo xy. Só que um está positivo e o outro negativo. Se eu escrevo para vocês assim, ó, 2, deixa eu pôr aqui em cima melhor. 2 menos 2, qual é o resultado disso? 0. Marcílio, mas não é dessa forma, é menos 2 e mais 2. Galera, continua dando 0, porque você está subtraindo ou adicionando, digamos assim, como você desejar, números opostos. Esses bonitinhos aqui são opostos. Quando isso acontece, a continha que você vai fazer entre eles vai dar 0. Então você não precisa escrevê-los. Isso aqui ficaria simplesmente x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Marcelo, eu não entendi muito não, mas digamos que tá certo. O senhor falou que ia explicar um jeito mais simples. Gente, tem um jeitinho mais simples. Como eu disse, isso aqui é o produto da soma, produto porque é uma multiplicação, produto da soma pela diferença, porque aqui é uma subtração, de dois termos. Esses dois termos precisam ser iguais, digamos assim, tá? Você pode resolver isso fazendo só isso aqui, ó. Não precisava a gente ter feito tudo isso não. Você poderia ter dito somente assim, é igual ao primeiro ao quadrado, aí mais com menos, menos, o segundo ao quadrado. Não, professor, sério que eu podia ter feito só isso? Poderia, mas é interessante eu mostrar das duas maneiras, tá? Pelo menos eu acho. Vamos lá, moçadinha, a última questão, tá? Eu dei uma pausinha para fazer uma correçãozinha aí, certo? Então aqui eu tenho a divisão de, a divisão de A ao quadrado mais 10A mais 25. Isso será dividido por A mais 5. Quando eu expliquei isso a vocês, eu disse o seguinte, gente, eu não me preocupo com a expressão toda não. A minha preocupação sempre será com o primeiro termo. Pronto, ficou legalzinho agora. Minha preocupação sempre será com o primeiro termo da expressão que está aqui. Não é A ao quadrado, é ele que eu vou me preocupar. Então eu vou dividir A ao quadrado por A. Isso também dá A. A vezes A, gente, é A ao quadrado. Vou anotar aqui. Positivo com positivo é positivo. Você coloca aqui com o sinalzinho trocado, menos. Aí você faz A vezes 5,
5A do mesmo jeito. Ó. Positivo do A com positivo do 5 dá positivo. Você coloca com o sinalzinho trocado de novo, fica menos 5A. Vixe, coisa horrível. Agora a gente vai subtrair aqui, ó. A ao quadrado menos A ao quadrado, isso aqui vai dar zero, posso eliminar. 10A menos 5A, professor, dá 5A positivo, beleza. E eu vou baixar outro restinho aqui, ó, que é mais 25. Eita tio, a gente conseguiu eliminar aqui o A ao quadrado. Pois é, meu primeiro termo agora é o 5A, então é 5A que eu vou dividir pelo A. 5A dividido por A, gente, dá 5. Como aqui está positivo, vou pôr positivo aqui também. Positivo com positivo dá positivo. Você põe aqui negativo. Professor, 5 vezes 5, 25, galera. Positivo com positivo, positivo. Põe aqui com o sinal trocado de novo, negativo. Olha que interessante. 5A menos 5A vai dar zero. 25 menos 25, gente, também deu zero. Você terminou aqui, ó. Você concluiu a sua divisão. O resto dela, aqui é o nosso resto. O resto foi zero. E aqui é o nosso quociente, não é? Se você... Vixe, coisa horrível. Aqui é o nosso quociente. Professor, se aqui fosse um 26, se aqui fosse um 26, aqui seria 26, aqui seria 25, o resto seria 1, porque ficaria 26 menos 25, tá certo? Basicamente é isso aí. Eu vou só fazer a edição e vou lançar na internet, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Desculpe não ter conseguido fazer antes, tá? Mas eu tô terminando agora um horáriozinho já elevado, já são quase meia-noite da terça-feira, tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês. Que é inclusive o que tem aqui no próximo slide, ó. Bons estudos aí e o Snoopy aí, tá certo? Um beijo para todo mundo, tchauzinho, valeu.